Fala pessoal, Antônio aqui, e nessa aula o intuito vai ser te fazer entender também como você mexe com arquivos, como que você copia, cola, salva, edita, utilizando aí os próprios recursos do Kali Linux ou do Linux, tá? Então vamos aqui juntos no terminal e vamos para minha tela. Então aqui na minha tela eu já tenho aqui do meu lado direito o meu terminal, né, com o Kali aí. Do meu lado esquerdo é a demonstração dos comandos que nós iremos utilizar, e aqui nós vamos falar sobre os arquivos. Os arquivos, e já te adianto que vai ser bem tranquilo e bem rápido, tá? Porque a maioria dos comandos que a gente utilizou ali no diretório, a gente também pode utilizar no arquivos. Então isso facilita muito o nosso dia a dia, e é por isso que quando você começa a utilizar o Linux, a princípio você pode achar um pouco, nossa, é um pouco complicado. É o que eu até achava também, eu falava, mas por que eu vou utilizar a linha de comando sendo que eu tenho interface gráfica? É só arrastar e tudo mais. Mas com o tempo você percebe que é muito mais fácil, facilita demais a sua vida, tá bom? Então vamos nessa. Antes de mais nada, o intuito aqui também é fazer com que você saiba como mover, copiar, criar, editar e salvar e até compactar um arquivo, tá? Então, mesma coisa. Só que tem um detalhe, e eu vou até listar aqui. Eu vou abrir a pasta Ubuntu. Dentro dessa pasta Ubuntu a gente tem aquele monte de arquivos nossos. A gente vai utilizar o comando cat. Olha só. Antes de mais nada, deixa eu ver um negócio aqui. É o seguinte. Dentro da minha pasta área de trabalho, eu tenho uma pasta chamada ferramentas. E eu tenho uma pasta chamada seeker. Olha só. Eu quero ler, com o comando cat eu consigo ler o que está escrito em license. Então, eu peguei esse comando license porque aqueles arquivos lá que a gente criou, eles estarão vazios. Não vai ter nada dentro deles. Então, por isso que eu vim numa pasta que eu tinha aqui. Mas você pode aguardar aí que você já vai utilizar ele em tempo real aqui comigo. Tá bom? Então, o cat, você passa cat e aqui você vem, ó, arquivo. Você vai pegar o que aquele arquivo tem. Cat é exatamente aí de você ler. Então eu passei cat license. Eu vou ver aqui o que tem. Ah lá, ó. É uma licença do software The White Hat. Então o software é providenciado. Mas o interessante aqui é que esse comando cat, você vai pegar o arquivo, você consegue ler o que tem dentro dele, tá? Se eu quiser contar o número de linhas que tem aqui, ó, eu posso passar o comando "-n". Olha só que legal. Então eu vou cat license, na verdade "-n primeiro, né? E depois o license. Olha só que legal. Agora eu tô contando a quantidade de linhas, ó. 3, 4, 5, até 21. Então eu sei que tem 21 linhas aqui nesse documento, nesse license aqui, tá? Inclusive aqui ele tá como txt, ó, mas não necessariamente precisa ser um txt, só precisa ter alguma coisa escrita no arquivo. Então deixa eu dar um ls aqui. Então vamos ver o que tá nesse JSON aqui, ó. Cat metadata JSON. Olha só, ele retorna, ó, name, autor, a versão, o Twitter do criador e um site aqui, ó, deve ser até dele, ó, TW Circle. Ou seja, o cat ele consegue ter essa característica de ver, de ler os arquivos, tá? O "-n", você vai contar a quantidade de linhas. Então, vamos fazer aqui também com metadata "-n". Eu contei, ó, 7 linhas. Eu não, né? O sistema contou 7 linhas. Tem um "-b", que é de blank. Vamos ver aqui o que ele faz. Ele também faz uma contagem, só que geralmente ele tira as partes em branco, tá? Ele não conta linhas em branco. Nesse caso aqui, como ele não tem linha em branco, nesse caso aqui ele é um pulo, ó, aqui tem uma vírgula, então ele realmente contou. Se tivesse, vamos supor, aqui 1, 2, 3, 4, aqui também é um colchetes, ó, então começa aqui 1, 2, 3, e aqui nessa quarta linha ele tivesse dado um enter, ou estivesse em branco, não tivesse o version, ia estar assim, aí ele ia pular, no B ele pularia, tá? Por causa do blank. Sendo bem sincero, tá? Isso aqui é para você saber, mas eu não utilizo praticamente quase nunca o "-b. Em algum momento você pode querer utilizar, então você vai saber que é possível, mas eu particularmente nunca, quase nem utilizo. O "-n" eu utilizo bastante, que é para contagem de linhas, tá? Mas o "-b" é do blank, que é para tirar mesmo. Deixa eu pegar o license aqui, ó. Vamos fazer o license. É o cat license. Então, vamos lá.
cat-n license. Ele está nos dando 21 linhas. Só que aqui, ó, aparentemente na linha 11, ó, não tem nada, tá vendo? Vamos ver se ele diminui essa quantidade de linhas na contagem quando a gente passa o menos B? Diminuiu. Exatamente isso que a gente contou, menos blank. Ó, ele pulou a parte 11 que estava aqui, ó, que estava em branco. Ele não contou. Aqui também estava provavelmente uma contagem e não contou. Então ele pula os que está em branco, só vai contar exatamente o que está escrito. Tá bom? Então o cat, ele tem essa vantagem aí. Você pega um arquivo, você consegue fazer algumas contagens também. Eu consigo juntar um arquivo no outro. Olha só que legal. E com o cat a gente consegue juntar o arquivo 1 com o arquivo 2 para gerar um arquivo terceiro com as informações do 1 e 2. Que bacana isso, né? Em vez do Windows, por exemplo, se eu tivesse alguns arquivos, eu teria que copiar. Então vamos supor, eu tô aqui, copiar, vamos aqui, ó. Eu tenho essa informação aqui. Eu copiaria essa informação, abriria, ó, aqui tivesse uma outra informação também maior. Eu teria que pegar essa informação, copiar, pegar essa informação, copiar para jogar no terceiro bloco de notas com a informação do 1 e do 2. No Linux não. A gente pode jogar, então vamos lá. Opa, tem que ser minúsculo. A gente pode jogar o que eu tenho aqui no metadata junto com o license e criar um novo arquivo de modo que o metadata aqui, ó, ele fique no final com as informações da pessoa. E para ele ficar no final, eu vou passar ele como arquivo 2. Tá, então vamos ver como é que isso funciona. Então cat, passa aqui o license e vou passar o metadata. E eu vou jogar ele para um arquivo chamado concat.txt. Olha só, permissão negada. Lembrando, eu vou utilizar o sudo su cali. E aí eu vou mais uma vez jogar aqui, ó, cat license metadata concat.txt. E agora ele deixou, e assim que eu dou um ls, olha só o que nós temos aqui, ó, concat.txt. Vamos ver o que ele fez? Se eu der um cat concat.txt, ele juntou aquele meu primeiro texto, que é o do license, tá vendo? E embaixo ele jogou o metadata aqui, ó, que foi aquilo que a gente viu no segundo arquivo. Então ele consegue juntar um arquivo com o outro, ó. 1, 2, ele junta para um novo arquivo. Que bacana, né? Eu posso então 3, 4, 5 arquivos juntar. Lembrando que a ordem vai ser do que você colocar. Então eu coloquei o license primeiro e o metadata depois. Então por isso que ele ficou por último. Se eu quisesse fazer o inverso, eu teria que passar o metadata primeiro, aqui, e o license aqui. Porque aí essa parte aqui viria em primeiro lugar. Tá bom? Só toma cuidado com isso, porque aí você vai saber qual que é a ordem que você quer que os textos fiquem. Mas aí você consegue juntar tudo ali num comando rápido e passar para um novo arquivo de maneira bem simples, tá? Se ele te não deixar, se ele negar a permissão para você, aí você joga um sudo su passando aí o comando de root, tá? A senha de root, na verdade. Beleza? Deixa eu remover esse arquivo, então rm-rf concat. Eu já não vou precisar mais desse arquivo, tá? Vamos aqui ver o comando less. Olha só que legal. E o less, gente, ele também tem a mesma característica de verificar o que tem dentro de um arquivo. Olha que legal. Mas é diferente do cat, tá? Vamos ver. O cat, se eu jogar um license, olha só. Ele jogou o license, tá aqui, e eu posso rodar outros comandos, ó, aqui embaixo. Só que ele tá aqui em cima, o que teve dentro, né? Eu consegui pegar, mas ele mantém na tela, no terminal, o que teve dentro do arquivo. O less, não. O less, ele abre o arquivo para que eu possa ver e depois eu consigo fechar esse arquivo. Dá uma olhada. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, less aula não, porque eu coloquei de exemplo aula, mas eu vou jogar o less license. Olha só, ele abriu o arquivo license. Tá vendo que tá aberto mesmo, eu não consigo nem enrolar aqui na rolagem nem nada, mas se eu der um Q é pra sair, tá? De quit. Pra sair a gente já aperta o Q, ó. E aí ele sai do arquivo e você vê, ó, que ele tem um comando license aqui, mas ele não ficou igual ao cat. O cat, ele ficaria aqui, ó. E aqui embaixo eu rodaria os comandos. Legal, né? Então o less agora você sabe. O less também é utilizado para você ler um arquivo e depois ler outro na mesma página. Então eu poderia, por exemplo, ler... Aqui eu não terei muitos arquivos. Geralmente a gente utiliza ele para ler um arquivo junto com outro arquivo. Quase igual ali o que a gente fez com o cat. Só que com o cat a gente jogou um parâmetro maior que e jogamos um novo nome. Que aí ele juntou no arquivo e fez um output para fora, né? Juntando o 1 e o 2. Tá bom? O less
Mas a grande característica do less que eu quero que você entenda é essa. O catch, eu pego e ele mantém aqui no terminal, ó. Eu posso subir, descer, ele manteve. Por exemplo, aqui foi um catch, por isso que ele manteve, ó. O less, ele não mantém. Então, se eu pegar aqui less metadata, ó, eu vejo o que tem dentro e quando eu aperto o Q, ele sai e aí eu já não vejo mais. Aí essa parte é bem legal. Ah, mas por que isso, tal? Gente, vai de gosto, geralmente, tá? E também do que você precisa. Se você precisar de uma lista, que você precisa ficar olhando ali, geralmente você vai usar o catch, que a lista vai ficar aqui na sua tela, e aí depois você pode utilizar o nome de alguém e tudo mais. Se você não vai precisar dessa lista, você só quer dar uma olhada no arquivo, você usa o less. Simples assim, tá? Mas qual que você usa mais? No meu trabalho, no dia a dia, eu geralmente uso mais o less, tá? Porque eu só preciso olhar o que tem dentro do arquivo. Geralmente me vem um arquivo de e-mails, de phishings, até mesmo de fraudes, de malwares e de várias coisas, como várias empresas que eu já trabalhei, mandavam arquivos e eu gostava de ver, eu não gostava que fique na tela, até porque você vê que toda hora eu tô limpando ela, né? Então, toda hora Ctrl L. Então, para não ficar aparecendo aqui, ó, eu leio, terminei de ler, ele já voltei, ele já tá aqui em cima de novo, tá? Mas é de gosto, como eu falei, e da necessidade. Mas é importante que você saiba que tem essas duas opções. Combinado? O VI, agora a gente vai começar a trabalhar aí, você vai começar a parar de olhar apenas e vai meter a mão na massa aí. Deixa eu voltar aqui para minha pasta, onde eu preciso estar, né? CD, beleza. Olha agora o que nós vamos fazer. O VI é um arquivo, não é um arquivo na verdade, né? Ele é um editor de texto. O VI nada mais é do que um editor de texto do Linux. É a mesma coisa se eu estivesse abrindo aqui e estivesse abrindo aqui, ó, o terminal, editar editor de texto e editar um texto aqui, ó, e salvar. A mesma coisa. A diferença é que a gente vai fazer isso via terminal. E para quem não sabia, sim, o Kali Linux tem um editor de texto, tá? Como ele tem várias ferramentas aqui, ó, tem o próprio Firefox, como a gente sempre vê, as pastas, uma interface gráfica para facilitar, tá? Então vamos lá. O VI, eu posso criar arquivos, dar nome para arquivos e depois digitar dentro dele alguma coisa. Então vamos ver aqui, ó, eu vou até Lawrence Sun. Vou pegar aqui, ó, Lawrence Sun a gente joga para gerar um texto automático aqui, ó, é só para pegar um texto de exemplo. Vou pegar aqui esse texto, tá? E aí eu vou digitar aqui, ó, deixa eu ver onde que eu tô, beleza, eu tô na pasta Kali, aqui, ó. A pasta Kali, na raiz dela, né? E aqui eu tenho as minhas pastas. Eu vou criar um arquivo VI, tá? E vou chamar ele de linux.txt. Só que quando eu dou um Enter, é legal que você vê que diferente do Touch, que ele só cria o arquivo, eu criei e ele já me abriu um editor de texto aqui, ó. Beleza, e agora como é que eu edito? Antes de mais nada, você vai clicar no I. I é de inserção, que vai te permitir digitar dentro do texto. E aí você pode digitar, ó, aula. Opa, apertei o I. Ó, eu tinha apertado, mas não tinha ido. Então apertei o I. Aqui embaixo, não sei se... Ah, vai conseguir ver sim aqui, ó. Inserção, tá vendo? Ele tem que ficar como inserção. Agora eu posso digitar o que eu quiser. Então vamos lá. Aula, arquivos, Linux. E aqui eu vou dar 2 enters. Eu vou copiar aqui de novo. Vou colar. Copiar, colar. Não tá deixando eu colar. Ah, deixou. Então o que eu fiz? Eu cliquei com o botão direito, copiar, e cliquei aqui também com o botão direito, ele deixou. Se ele não for, você pode dar um Ctrl V também, tá? Do modo que eu estou utilizando. Mas ele é para ir. Então tenta colar para facilitar a sua vida, para ele ficar com um textinho assim, ó. Então você colando, agora eu preciso salvar. Mas como é que eu salvo e depois eu saio? Lá na interface gráfica você já sabe, você iria em arquivo, salvar como. Aqui a gente vai apertar ESC, tá? Essa é bem bacana. Você aperta ESC, que é de escape, que aqui tá no cantinho. Vai colocar, não sei, tá, vai dar pra ver? Aqui embaixo, ó. Fica atento aqui, ó. Onde eu tô apontando a seta, ó. Aqui eu já coloquei o ponto, os 2 pontos, né? Um em cima do outro. Aí a gente vai jogar o WQ e depois o ponto de exclamação. O que tá acontecendo aqui? Eu tô dizendo pro editor de texto que eu quero... W é de write, eu quero escrever. E o Q é de quite. Né? Na verdade não é quite, é kit, né? É o kit.
é para sair, então para deixar. Então primeiro eu vou escrever, eu quero salvar o que tem aí e depois eu vou sair do documento. Assim que eu dou Enter, ele escreveu, saiu e se eu der agora, por exemplo, um less, como a gente já aprendeu, Linux TXT, ele tá aqui, ó, o texto que a gente acabou de escrever, ó, aula Linux, e dentro do arquivo eu tenho um documento ali com escrito. Poderia ter sido uma anotação minha, poderia ter sido um texto, mas a gente pegou ele da internet, tá? Li com less, eu dou um Q para ele sair, ou se eu quisesse ler com cat também, ó. Ó que bacana. Li com cat, ó, ele tá aqui. Quero contar, cat-n, quantas linhas tem isso aqui? Então, Linux, ele tem 1, 2, 3 linhas. 3 linhas assim, né? No caso ele tá contando uma linha, que como a gente colou, ela veio toda, e aí ele tá contando como uma linha só. Bacana, né? E aí, beleza, um Ctrl L para limpar. E agora a gente acabou de aprender o VI. Lembrando que o VI, ele tem uma variação que é o Vim. Aí existe até uma briga, né? Tipo, qual que é o melhor? Qual que é o pior? Gente, os dois, eles são editores de texto, tá? Alguns têm algumas coisas que outros não têm. Mas o Vim também você pode... Eu até usei o mesmo exemplo aqui, ó. Criar arquivo. Então, Vim, criar arquivo. Mesma coisa, o I para digitar. Olá, estamos criando um arquivo no Linux utilizando os editores de texto VI e Vim. Legal, né? E aí eu dou um ESC, mesma coisa, WQ. E agora, se eu der um cat criar arquivo, ele nos dá a mensagem, ó. Olá, estamos criando um arquivo no Linux utilizando os editores de texto. Bacana, né? Beleza, parte tranquila aqui. A gente aprendeu agora o VI e o Vim. Você pode criar arquivos, anotações e tudo mais. E o MV também serve para arquivos. Você viu que o MV a gente utilizou lá para mover arquivos e para renomear. E a mesma coisa, ó. Eu vou jogar esse Linux dentro da pasta Ubuntu. Então, MV Linux dentro da pasta Ubuntu. Pronto. O Linux já está dentro da pasta Ubuntu. Ele está aqui, ó, linux.txt. Beleza? Não teve nenhuma diferença aqui. A única diferença é que a gente está usando pro arquivo, mas o comando é o mesmo. E se você praticou, como eu pedi e como você deve ter praticado, você já pegou mais a manha aí do MV, de utilizar esse comando aí, tá bom? A gente pode também MV arquivo da mesma forma que a gente fez lá com a pasta, jogar ele para dentro de uma pasta específica, MV criar arquivo. Aí eu posso passar lá o home, Kali, e depois quero jogar ele para downloads. Aí é só passar o caminho completo que eu moveria esse arquivo lá para a pasta downloads, tá? Não vou mover porque eu quero renomear ele. Então, eu posso também renomear, além de mover. Sim, eu posso renomear arquivo. Então, MV, eu até nem coloquei aqui, ó. Eu só estou mostrando aquela forma lá, ó, de utilizar mandando um monte de TXT e tudo mais. Mas eu vou renomear, ó. Em vez de criar arquivo.txt, vai ser MV123 TXT. Então, como não existe nada aqui, eu vou renomear esse nome aqui, criar arquivo TXT, para 123 TXT. Tranquilo até aqui? Assim que eu dou um Enter, agora já não existe mais o criar arquivo. O nome dele é 123.txt. Beleza? Então, o MV, tanto para mover quanto para renomear. Vou até colocar aqui, ó, serve para arquivos também. Vou colocar aqui, ó, mover e renomear. Bacana, né? RM também, ó, deleta arquivos permanentemente. Ele exclui de uma vez por todas. Então, por isso que a gente comentou lá para tomar cuidado. RM-RF. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para... Então, RM-RF 123.txt. Removi o arquivo permanentemente. Ele já não se encontra mais aqui. E acabei de... Já era, tá? CP, que é o para copiar. Mesma coisa. Posso pegar um arquivo de origem e jogar ele para o destino. Tranquilo também. A gente fez isso lá na hora de diretórios. E, gente, não muda muito, tá? A única diferença é que, em vez de ser um diretório, uma pasta, eu posso fazer isso com arquivo TXT, eu posso fazer isso com ferramentas, que são ali .python, .sh, em bash e tudo mais, tá? E o salvar, como a gente viu, é o 2.wq e o exclamação. Bom, eu quero salvar alguma coisa. Eu quero sair sem salvar. Essa é legal também, ó.
eu vou criar aqui um arquivo vi chamado sair.txt. E aí, eu vou salvar na primeira vez, tá? Vou falar, oi, tudo bem? Tudo bem? Aí. E agora, ó, ESC, WQ, exclamação, porque eu quero salvar, certo? Se eu der um cat, sair, ele veio, ó, oi, tudo bem? Mas agora eu vou clicar no VR, vou abrir o sair, vou clicar em inserção, que é o I, e vou digitar, ó, tudo sim, e você? Este é um modelo de edição com o VI, mas não vamos salvar esta fala. Beleza, eu vou dar um ESC. E agora, como é que eu faço para sair sem salvar? Porque se eu der um WQ aqui e uma exclamação, ele vai salvar. Mas eu não quero salvar, eu me arrependi, não quero. Quero que fique aqui, ó. O que você vai fazer? Você, em vez de jogar o W, que é de write, você só vai jogar o Q e o exclamação. Só quero sair, quit. Então se eu der um cat aqui, sair, ele ainda manteve, ó, só o oi, tudo bem. Legal, né? Então agora você sabe como cria e além de criar, já editar de uma vez. E ainda sair salvando também. Outro detalhe aqui, ó. Tem o history. Isso aqui, gente, é sensacional. Às vezes, e como são muitos comandos, a gente não vai lembrar todos. E eu digo pra você, mesmo trabalhando diariamente com o Linux, você não tem como lembrar todos. E aí você quer, e às vezes até pra agilizar o seu processo também, você quer pegar um comando um pouco lá pra cima, que você fez em algum arquivo, ou lembrar pra qual pasta você mandou o arquivo. Você pode jogar aqui, ó, history. É o histórico de tudo que você fez, ó. O history, inclusive, ó, eita, 800 linhas aí já, que a gente tá mexendo aí no Kali, tá? Então, ou seja, o history é o histórico. Então, ou seja, agora aqui eu consigo ver que eu entrei em pasta, que eu abri um arquivo chamado via Linux, peguei o cat license, depois a gente fez um output jogando pro concat, concatenando, né, o license com metadata. E aqui, ó, você consegue ver os comandos que você foi rodando. Legal, né? E aí você pode utilizar o history para lembrar. Ah, mas eu não lembro o que eu fiz. CP, aqui, ó, copiamos. Combinado? Então, dessa forma, você acabou de ver aí como mover, copiar, criar, editar. E olha só que legal, agora eu vou te mostrar. Faltou compactar aqui, ó. Já te mostro como é que a gente compacta uma pasta, um arquivo aí. O sair. O próprio sair, eu vou zipar ele, ó. É só dar um zip, sair.txt. E aí, ele tá faltando alguma coisa aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, sair.zip, sair.txt. Olha só que legal. Ele zipou pra mim o meu arquivo, ó, sair.zip. Mas o que eu fiz? Vou te falar. Eu dei um zip, que é pra ele zipar. Joguei o nome do arquivo que eu queria, ó, sair.zip. E aqui na frente, sair.txt, que é o arquivo que eu precisava zipar. E agora eu quero eu quero descompactar esse arquivo. Como é que eu faço? Simples. Aqui, ó, unzip. Aí eu jogo sair.zip e eu quero que ele fique ok.txt. Assim que eu dou um enter, ele não zipou. Eu acho que eu fiz ao contrário. Então eu vou dar um unzip, ok.txt e sair.zip. Unzip, sair.zip, ok. File not match. Ah, tá. Já sei o que aconteceu. Eu tenho que dar o mesmo nome, obviamente. Aí ele pede para renomear ali, ó. Eu vou fazer isso aí, ó. Então, eu vou... Aqui, tem que estar o mesmo nome, tá? Eu acabei confundindo. Se eu der um rm-rf, sair aqui, ó, .txt, agora eu só tenho o sair.zip, que é o meu arquivo zipado. Como é que eu faço para dezipar? Unzip, sair.zip para sair.txt. Agora ele extraiu aqui, ó, extracting. E agora se eu der um ls, ó, o meu arquivo aqui, ó, sair.txt. Ou seja, a gente acabou de zipar o arquivo e depois a gente descompactou, ou seja, extraiu o arquivo. Bacana, né? Bem legal isso. Eu
Acho sensacional demais. Geralmente não sei quem trabalha, né? É comum que fique zipando aí o arquivo e tal, mas no máximo aí a gente pega o arquivo zipado e depois descompacta, tá bom? E agora você viu aí como mexer nos arquivos, mover, copiar, editar, salvar, até zipar ele para mandar ele, né, compactado para a pessoa, para depois ela fazer a extração. Ou você mesmo guardar, né? Você pode guardar uma pasta, um documento, coisa do tipo. Combinado? E nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a como realizar buscas no sistema, fazer algumas validações. E tem mais um comando aqui que eu queria passar para vocês, que eu não coloquei aqui, mas eu acho interessante ele. A gente acaba utilizando bastante, que é o comando stat. E aí o stat, né, ele joga o arquivo na frente, o arquivo.txt, sair.txt. O que esse stat faz? Quando se trata de arquivo, eu gosto bastante dele porque ele vai dar muita informação. Por exemplo, o acesso, é um arquivo comum, o tamanho dele, a quantidade de blocos. Mas o mais interessante é esses 4 aqui, ó. Ou seja, o acesso, qual foi a última vez que foi feito um acesso dele, a modificação, a alteração e a criação. Ou seja, ele mostra quando que o arquivo foi criado, quando que o arquivo foi modificado, quando que o arquivo foi acessado. Isso é sensacional. Isso serve até para pasta também, ó. Stat. Aí você pode jogar aqui, ó, downloads. E aí ele mostra aqui, ó, a criação, a data de alteração, modificação e acesso. Então, quando que eu acessei, quando que eu criei, isso é maravilhoso, tá? Comando, aí a mais para você, stat. Bom, e esses foram os comandos no Linux, ali para os arquivos. Você viu que a maioria a gente já utilizou ali também na parte de pastas e diretórios, mas com alguns a mais, por exemplo, o cat, o less, o stat, que também serve para diretório quanto para arquivos, e ele é bem útil. Espero que tenha curtido esse conteúdo. Eu te vejo na próxima aula.